Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez à plataforma Teams para mais uma aula da disciplina de sistemas elétricos. A base tecnológica da nossa aula de hoje é comando para partida direta de motores elétricos trifásicos. Hoje nós vamos estar abordando esses tópicos, tá? Então, deixa eu colocar o meu laser. Nós vamos estar vendo construção de circuito de potência para partida direta de motor, construção de circuito de comando para partida direta de motores, funcionamento para ligar o motor, funcionamento para desligar o motor e ocorrências. Bom, prestem atenção que a nossa aula de hoje trata de partida direta de motores elétricos trifásicos. Dentro desse tópico, nós vamos ver a construção de circuito de potência. As fases que alimentam o circuito devem ser sempre identificadas, assim como todos os terminais e componentes, como nós já vimos em aula anterior, né? As fases sempre identificadas, R, S, T, né? Os terminais e os componentes, né? O que é muito importante? A sequência para a construção de um circuito de potência, ela tem basicamente 3 partes. A primeira parte é as proteções do circuito, que são os fusíveis, o disjuntor termomagnético ou disjuntor motor. A segunda parte, os contatos de potência dos contatores, que farão a lógica de funcionamento de um motor. 1, 2 ou mais contatores, dependendo do tipo de funcionamento. E a terceira parte, né, na sequência de construção do circuito de potência, é a proteção térmica do motor, que deve sempre ficar o mais próximo possível, tá? Aqui é a proteção, quanto mais próximo do motor, né, maior é a sensibilidade, tá bom? Bom, circuito de potência para partida direta de motores. Partida direta, o que é? É quando, ao acionarmos a botoeira verde, o motor liga e continua funcionando até quando acionarmos a botoeira vermelha, que vai desligar o motor, tá? Então, nesse caso, nós temos uma partida direta. Qual é a lógica do circuito de potência? A lógica é o seguinte: os contatos de potência de um contator, que de um lado tem tensão da fonte, são acionados e deixam passar a corrente para o motor ligado do outro lado dos contatos. Aqui, ó, eu tenho uma setinha mostrando, né, essa lógica aqui. Então, aqui nós temos a fase devidamente identificada, as fases R, S, T, tá? Aqui nós temos os contatos, né, que estão a fase, os contatos, e aqui nós temos os outros contatos que vão ligar ao motor, tá? Então, é essa a lógica do circuito de potência, os contatos de potência de um contator, tá? Que de um lado tem a tensão da fonte
e deixam passar, uma vez fechados, a corrente para o motor. Uma vez que eles são fechados, a corrente vai circular, né, fazendo o motor ligar, beleza? Esse slide, ele mostra exatamente o que nós vimos no slide anterior, tá? Deixa eu colocar meu laser aqui. Aqui nós temos a primeira parte, que trata da proteção, tá? Nós temos os fusíveis, nós temos aqui o Q1, que é o disjuntor termomagnético, né? A parte magnética dele, e aqui a parte termo dele, tá? Aqui nós temos a segunda parte, que é a lógica, que nós acabamos de ver no slide anterior, né? Os contatos, né? Do contator K1. E aqui nós temos a terceira parte, que é a proteção térmica, né? Que é o relé, né? Os seus contatos de potência, é importante que eles estejam o mais próximo possível do motor, por conta da sensibilidade, tá? E aqui nós temos o motor sendo ligado, beleza? Bom, agora nós vamos ver a construção de circuito de comando. As fases que alimentam o circuito devem sempre ser identificadas. Como nós já estudamos R, S, T, assim como todos os terminais e os componentes também, tá? A sequência para a construção de um circuito de comando também tem basicamente 3 partes. A primeira parte, as proteções do circuito, fusíveis, disjuntor termomagnético, contatos auxiliares dos relés térmicos. A segunda parte, compostos de botoeiras, que ligam e desligam o motor e seus contatos de selo. E a terceira parte, bobinas e contatos auxiliares para compor a lógica de funcionamento do motor, com intertravamentos e ligações condicionadas. O circuito de comando, como o próprio nome já diz, ele comanda o circuito de potência, tá? Bom, agora o circuito de comando, né? Para partida direta de motores, né? Como é que é a representação dele? Aqui nós temos a primeira parte, né? Diferentemente, né, do circuito de potência, o circuito de comando ele tem 2 fases devidamente identificadas aqui, ST, né? Tem os fusíveis de proteção, né? Eu tenho aqui o Q2, que é o disjuntor termomagnético, com sua parte magnética e sua parte termo. E nós temos aqui né, o contato auxiliar do relé térmico F2, né? Então, lá no circuito de potência, né, vocês lembram que a gente tem o relé térmico F2. E aqui, no circuito de comando, nós temos o contato auxiliar dele, tá? Então, essa é a primeira parte. Então, lembrando que no circuito de comando, nós estamos tratando de correntes baixas, tá? Bom, a segunda parte, diferentemente do circuito de potência, né? No circuito de comando, nós temos as botoeiras. A primeira é sempre a botoeira do desliga, tá? Olha que representação gráfica. E a segunda botoeira é sempre do liga, tá? E aqui nós temos o contato de selo, beleza? Bom, agora a terceira parte, né? Nós temos, né, a bobina, né, do contator. Então, aqui nós não temos os contatos auxiliares nessa representação, só temos a bobina, tá bom? Beleza? Legal, então vamos continuar. Vamos ver agora o funcionamento para ligar o motor. Primeiramente, com os disjuntores Q1 e Q2,
acionados. Então, aqui eu tenho Q1 e aqui eu tenho Q2. Então, uma vez que eles estão acionados, né, aqui é fechado, tá? Então, isso aqui tudinho aqui é fechado, tá? Então, as fases RST chegam até os terminais dos contatos de potência do contator K1, né? Então, quais são os contatos de potência do contator K1, né? Então, é aqui, ó, 1, 3 e 5. Então, uma vez que aqui está fechado, né? As fases RST chegam até os terminais de K1, beleza? A fase T, que é a parte de comando, chega até o T, aqui está fechado, né? Lembra, ó, com os disjuntores Q1 e Q2 acionados. A fase T, ó, chega até o terminal, tá? Do contator K1, terminal A2, beleza? Ó, T fechado, chega até o terminal A2 do contator K1. A fase S, né, do comando, chega até o terminal 3 da botoeira S1. Então, aqui está fechado. Então, a fase S vem, aqui também está fechado, tá? Então, chega até o terminal 3, tá? Da botoeira S1 que está aberta, beleza? Porque aqui está fechado, aqui é normalmente fechado, tá? Então, chega até aqui. A botoeira S1, que é essa daqui, é acionada pelo operador. Então, o operador vai e aciona ela. O que acontece? A fase S, tá? Chega até o terminal A1 da bobina de K1. Então, uma vez que o operador aciona, né? Então, a fase S, tá? Vai chegar até o terminal A1 do contator Q1, beleza? Bom, a bobina de K1, né, que é esse daqui, é energizada. A partir desse momento, todos os contatos de K1 trocam de estado, ou seja, os normalmente abertos vão fechar e os normalmente fechados vão abrir. Então, uma vez que circula, aqui é fechado, né? E a bobina de K e o terminal A1 da bobina de K1, né? É alimentada pela fase S, né? A bobina de K1 é energizada. Então, os contatos que normalmente são abertos vão fechar, os que normalmente são fechados vão abrir, beleza? Então, os contatos de potência do contator K1 são fechados, aplicando as 3 fases no motor, né? Então, os contatos de potência do contator K1, tá? Eles são fechados, aplicando as 3 fases no motor, beleza? O motor começa a girar. Os contatos 13 e 14, quais são os contatos 13 e 14? Esse daqui. Ele é fechado, beleza? Porque começou a girar, então esses contatos fecham. O operador retira o dedo de K1, tá? O operador retira o dedo da botoeira S1, desculpa. O operador retira o dedo da botoeira de S1. O que acontece, né? Vai abrir, né? O 3 e 4 vai abrir, né? Então, a corrente que alimentava a bobina de K1, né? Pelo contrato 3 e 4 da botoeira S1, passa a circular pelo contrato 13 e 14 de K1, que está fechado, possibilitando a continuidade da energização da bobina de K1 e, consequentemente, o motor continua girando, tá? Então, esse é o funcionamento para ligar o motor. Beleza, pessoal?
Show? Muito legal, né? Bom, agora nós vamos ver o funcionamento para desligar o motor, tá? Qual a premissa? Né? A premissa, deixa eu colocar meu laser, é o motor está girando, tá? Então, o motor está girando. O motor girando, o operador vai lá e aciona a botoeira S0. Qual é a botoeira S0? Né? Essa daqui, a primeira que é normalmente fechada, tá? Ele vai lá e aciona ela, abrindo o quê? Os contatos 1 e 2, tá? Então, ele abriu esses contatos 1 e 2. Com isso, é interrompida a corrente que vai para a bobina do contator K1, tá? Essa aqui é a bobina K1. Se ele abriu aqui, né? A corrente que vai para essa bobina do contator K1, né? Ela é interrompida através da abertura da fase S. Então, se eu coloquei o dedo acionei a botoeira, né? E interrompi a corrente, né? O que aconteceu, né? Eu abri essa fase S aqui, tá? Então, com a desenergização da bobina do contator K1, né? Eu desenergizei essa bobina do contator, uma vez que eu acionei essa botoeira S0. Todos os contatos desse contator voltam ao estado normal, ou seja, todos normalmente abertos abrem e todos normalmente fechados fecham, tá? Então, os contatos 13 e 14 que estavam fechados abrem, tá? Os contatos principais do contator K1 aqui, ó, abrem, interrompendo que a corrente para o motor, tá? Então, uma vez que eles abrem também aqui, interrompem a corrente, né? Que vai fazer com que o motor pare de girar, tá? O operador retira o dedo da botoeira S0, retirou, voltando a fechar o seu contato 1 e 2, tá? Como o contato 13 e 14 do contator K1 está aberto, tá? E o contato 3 e 4 da botoeira S1 também está aberto, então não existe circulação de corrente nessa bobina do contator, ou seja, o motor vai se manter parado, tá bom? E esse é o funcionamento para desligar o motor. Vamos ver agora, né, quando de ocorrências, algum problema de sobrecarga ou falta de fase do motor, né, o que acontece? Lembrando que aqui, né, a representação do nosso circuito de potência, onde nós temos correntes elevadas, e aqui a representação do nosso circuito de comando, onde nós temos correntes baixas. Então, circulando uma corrente maior do que a nominal do motor, o relé térmico, como está mais próximo do motor, irá detectar e atuar com tempo definido pela curva de atuação, tá? Então, esse relé térmico, né, diante de uma sobrecarga ou falta de fase do motor, ele vai atuar. Lembram que quando a gente estudou os materiais, os componentes de proteção, nós vimos que cada um deles tem a sua curva de atuação, tá? O relé F2, ele vai abrir os contatos internos desligando o motor, tá? Aqui, esses contatos 95 e 96 do relé térmico, ele vai abrir também interrompendo, né, essa fase S, interrompendo a corrente que vai para a bobina do contator K1, tá? Dessa forma, o que vai acontecer uma vez que é interrompida essa corrente para a bobina do contator K1, né? Todos os contatos desse contator K1 voltam ao estado normal. Lembram disso? A gente acabou de ver, né? Todos os contatos que são normalmente abertos abrem e todos os contatos que são normalmente fechados fecham. Então, o contato 13 e 14 abre, tá? E os contatos principais do contator K1,
tá? Eles também abrem. Então, mesmo após o esfriamento do relé térmico, lembra que o relé térmico ele é um elemento, né, bimetálico, né? Quer dizer, aumentou a temperatura, né, ele vai atuar e depois tem o seu processo de esfriamento, né? Então, mesmo após o esfriamento do relé térmico, o motor não volta a funcionar, pois os contatos principais do contator K1 estão desligados já e o circuito de comando também está desligado. Beleza, pessoal? Então, é isso aí, tá? Era isso que nós tínhamos para a aula de hoje, né? Espero que vocês façam mais uma vez, né, proveito das informações que estão aqui, que são valiosas, tá? E até a próxima semana. Fiquem com Deus. Cuidem-se.